Finalmente chegou o dia que estamos com o Snyder Cut, né? Na verdade foi ontem. Mas finalmente pudemos assistir o filme e ficou a pergunta que acredito que você que já deve ter assistido sabe a resposta, mas para você que ainda não quis alugar o filme ou que está assistindo em outro país e ainda não assinou o HBO Max, ainda ficou essa pergunta. O filme é tão diferente assim do último Liga da Justiça que a gente assistiu? Respondo isso nesse vídeo e já deixo nossa opinião também. Bem-vindos aqui ao canal Nerd Orbit, tudo bem com você? Meu nome é André e hoje nós vamos falar do Snyder Cut, né? Antes de mais nada, né, esse tipo de vídeo não é o habitual que a gente faz aqui, a gente sempre faz o vídeo gravando e tudo mais, mas eu tive um problema agora com o meu suporte aqui, porque eu coloco o celular para gravar, ele quebrou, eu não consegui arrumar outra coisa para deixar na altura certa aqui. Então vou ter que fazer por áudio, mas espero que até o próximo vídeo esteja arrumado, certo? Dito isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, não só de filmes, mas de séries, animes, games e tudo mais, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, a gente faz vídeos aqui toda quarta e sexta às 18 horas. E também nas redes sociais, aqui embaixo na descrição vão estar todas as nossas redes sociais, tem muito conteúdo legal ali, conteúdo adicional, com memes, notícias e tudo mais. Dito isso, bora pro vídeo. Bom, cara, foi exatamente 4 anos após o lançamento aí de Liga da Justiça que teve todo aquele drama que o Zack Snyder ele perdeu a filha em 2016, ainda quando estava gravando o filme, produzindo o filme. Então ele acabou deixando a direção do filme e o Joss Whedon, diretor dos 2 primeiros filmes dos Vingadores, assumiu e trouxe ali algumas mudanças, né? Mudanças essas que a gente pôde perceber muito agora no Snyder Cut, mesmo tendo cenas iguais em muitos pontos. A questão é que o filme de Joss Whedon acabou sendo mexido muito também pela Warner, né? E não que o filme ficou muito ruim, mas diante daquilo que a gente tinha recebido de promessa, né, do Zack Snyder, o filme deixou aquele gosto amargo nos fãs. Então desde essa época começou a hashtag Release the Snyder Cut. E com isso começou essa campanha feroz por toda a internet. Aqui no Brasil muito encabeçada por vários perfis que são fãs da DC. E foi ganhando proporção, chegando aos atores e finalmente no ano passado, finalmente, a AT&T, que é a dona da Warner, liberou o projeto e liberou ainda mais 70 milhões de dólares para o Snyder para eles poderem terminar esse filme. O que gerou nesse corte agora de 4 horas, que tem várias cenas das que já vimos com o filme da Liga da Justiça, 2017, mas que ao mesmo tempo que são cenas que nós já vimos, é uma história que a gente já sabe como vai terminar, ela é uma história completamente diferente. Por quê? A primeira diferença é o próprio vilão, o Lobo da Steppe, né? No filme original a gente não sabia realmente o motivo dele, a gente não sabia por que ele queria reunir as caixas maternas. E nesse filme a gente já tem uma boa introdução ao vilão, a gente já sabe que ele quer reunir porque ele quer voltar ali a ser o centro das atenções do Darkseid, de ser aceito novamente como um desbravador do Darkseid, ser aceito novamente pelo Darkseid. Então tem toda essa questão de culto ao Darkseid e tudo mais. O próprio Darkseid aparecendo, todas as vezes que o Darkseid aparece no filme é fantástico, é de tirar o chapéu. O Dissazed também, toda vez que ele aparece para conversar com o Lobo da Steppe também, você já cria aquela tensão. Então a motivação do Lobo da Steppe, somada aí ao Darkseid, acrescentam muito nesse novo corte do filme, deixam a gente com o sabor de querer ver mais, por exemplo, o próprio Darkseid. Além dessa mudança do Lobo da Steppe, outro personagem que mudou muito nesse filme e que se tornou protagonista foi o Cyborg, cara. O Cyborg no primeiro filme lá de 2017, ele basicamente se tornou um personagem secundário no filme. Ele quase não tinha destaque, o destaque mesmo dele foi no final do filme, que ele conseguiu ali que ele conseguiu resolver a questão das caixas maternas e tudo mais. Nesse não, o filme girou em torno do Cyborg, apesar de ele não ter sido o primeiro personagem a aparecer, ele ter demorado um pouco mais para aparecer, né, porque esse filme foi dividido em capítulos. Se não me engano, a história dele só foi começar a ser aproveitada lá no episódio 3, na parte 3. E
Mas mesmo assim, o Cyborg, mesmo que ele repetia um pouco a história das caixas maternas, a própria história dele e tudo mais, o filme ele se agarrou muito no Cyborg, o Cyborg que ditou essa trama pra frente. O próprio Batman não achei que mudou tanto assim, ele continuou com aquela piada do eu sou rico e eu comprei o banco, mas o Batman agora ele tem mais aquele senso de urgência, tipo, eu tenho que unir todo mundo agora, porque tá vindo alguma coisa aí. Tá vindo alguma coisa. O próprio Alfred também tem um bom destaque. Toda vez que ele aparece no filme, ele meio que dá um... que é um pouco irônico ali com Batman, né? Com Bruce. Ele também tem algumas ótimas interações ali com a Diana, que também mudou circunstancialmente nesse filme. A Diana no filme de 2017 também é uma das que levava a trama pra frente naquele filme, mas aqui, assim que ela vê o sinal das Amazonas, que também mudou muito, eu vou comentar isso mais pra frente, então fica até o final. Assim que ela vê o sinal das Amazonas, a primeira coisa que ela vai fazer depois de falar com o Bruce é pesquisar a história do Darkseid. E aí ela começa a contar a história da invasão, daquela primeira guerra que foi épica ali, a gente viu até um Lanterna Verde ali, nessa primeira guerra. E a gente viu ali a derrota do Darkseid. E antes disso, a primeira guerra das Amazonas, que no primeiro filme lá de 2017 foi bem lixada, foi bem rushada, essa que é a verdade. E nesse filme agora eles deram um espaço ali de quase 20 minutos, se não me engano. Aí você pôde ver uma luta bem mais detalhada, com drama, e você de fato entendeu porque as caixas tem uma caixa materna com elas, uma caixa materna com Atlantis e uma caixa materna com os homens, no caso o Cyborg. Falando de Atlantis, eu não gostei muito do Aquaman nesse filme. No primeiro filme basicamente não aparece muito. Nesse filme ele tem mais destaque, mas ele, sei lá, ele não me convenceu muito o fato de ele merecer mais cenas. Eu até entendo que o Zack Snyder não poderia mudar tanto o personagem, porque ainda, teoricamente, o filme do Aquaman se passa depois desse filme. Eles não poderiam mudar tanto o destino do personagem. Tanto que no final do filme, em vez de ele ir pra Atlantis, ele acaba indo pra... junto com o pai dele ali, cuidar dos negócios do pai dele e tudo mais. E tirando isso, as cenas do Aquaman são basicamente as mesmas ali do Zack Snyder, do Joss Whedon, perdão. Mas aqui vale dizer, o filme, por mais que tenha cenas basicamente idênticas ali a do Joss Whedon em muitos pontos, né? Porque 30% do que o Zack Snyder gravou naquela época foi usado pelo Joss Whedon. As cenas aqui têm outras motivações. Assim como o próprio Lobo da Steppe, a gente entendeu a motivação, apesar do destino final dele ser o mesmo, ainda conseguir as caixas maternas e sincronizar as três. Aqui as cenas de ação, apesar de serem as mesmas cenas de ação, o contexto é diferente. Por exemplo, aquela cena quando o Superman volta, que aqui a forma como ele volta também, apesar de a trama ser basicamente a mesma, tem algumas coisas diferentes ali. Por exemplo, a Lois Lane não é o plano B do Batman, caso eles não conseguissem segurar o Superman. Aqui no caso, a Lois Lane já estava lá, porque ela foi ver o memorial do Superman, e com isso nesse mesmo dia, que seria o último dia que ela estaria indo lá no memorial, que ela tinha decidido voltar ao trabalho, porque ela não trabalhava mais desde a morte do Superman, o Superman acaba sendo revivido aquela mesma cena que a gente viu na Liga da Justiça, a mesma cena, e tem toda aquela luta, e o contexto, só o contexto dessa luta é diferente por todo o background que aconteceu antes. E a Lois Lane acaba aparecendo porque ela já estava ali, porque ela tinha acabado de sair do local que está acontecendo essa luta. Vale destacar também que o Barry, né, o Flash, ele é completamente diferente nesse filme. Assim como o Cyborg, o Flash no filme anterior, ele era um alívio cômico do filme, né? E aqui não, ele tem essa parte de alívio cômico ainda, mas ele é muito diferente, ele carregou muito do filme nas costas. Você percebe que nesse filme ele sabe muito sobre os poderes dele, ele sabe muito de como funciona a força da aceleração, como funciona ali a quebra da regra para poder viajar no tempo e tudo mais.
E esse filme também trabalha ali com duas linhas temporais lá no final do filme, né? Que é o grande ápice do filme, que é a última luta contra o Lobo da Steppe. Que assim, tem várias cenas iguais, mas a forma como o Superman voltou é completamente diferente também. Apesar de ainda temos a cena da fazenda, ele se reunindo com a mãe dele, se reunindo com a Lois Lane. Apesar de tudo isso, essa cena ganhou todo um contexto diferente, porque agora a gente entendeu muitas outras coisas relacionadas ao filme que não ficaram claras na história original. Então até quando eles voltam quando o Superman volta, essa luta com o Lobo da Steppe ganha um novo contorno, ganha uma nova velocidade, até o formato aqui que o Zack Snyder favoreceu, tipo a PlayStation Store, então na TV ficou faltando um pedaço de tela de cada lado, né? Mas pelo menos pra mim deu pra assistir super de boa. E o Superman, ele ganhou todo, apesar de aparecer bem pro final do filme, ele ganhou todo um destaque merecido, porque ele é o personagem central de todo esse universo, apesar do Cyborg e o Flash, obviamente, levar esse filme nas costas. E claro, não podia deixar de destacar aqui a forma como o Lobo da Steppe, foi derrotado nesse filme. Ele, enfim, foi uma morte que representou toda a raiva que os personagens estavam deles. O que me incomodou um pouco, mas foi bem pouquinho, é que os personagens entre eles não tem tanta amizade assim. Mas é justificável, porque esse universo aqui a gente pode comparar ele muito mais com o Injustice. Até no grande final do filme a gente tem essa deixada pelo diretor. E que cena épica, cara. Aqui que cena épica. Você olha eles olhando pro buraco que foi aberto pela caixa materna e o Darkseid tá olhando pra eles. Que cena épica. Enfim. Na linha do tempo alternativa que é aberta, porque eles não conseguiram impedir a sincronização das caixas maternas antes do Flash voltar no tempo e, enfim, aí avançando no futuro, que é o grande epílogo do filme, a gente vê ali toda a Terra destruída, Lois Lane a gente descobre que foi morta, e a gente vê alguns personagens como Flash, o Batman, a gente descobre que a Mulher Maravilha morreu, a gente descobre que o Aquaman morreu, então a Mera tá ali. E aí a gente descobre também que o Coringa tá ali. A gente descobre que o Robin desse universo também já foi morto. E a gente descobre que pela morte da Lois Lane, Superman acabou ficando revoltado. E a gente descobre também que tem a nave do Darkseid ali em cima, mais profundo. Enfim, caminhando muito para a questão do Justice. E eu acho que se tivesse uma continuação, a gente viria muito desse lado aí do Superman como um vilão. O que eu não acho ruim. Até porque o Superman é tão forte nos quadrinhos que sempre que podem eles retratam o Superman como vilão, como aquele cara que tem que ser alcançado, porque o Superman é basicamente inalcançável no universo do DC, né? E aqui uns outros pontinhos, a Lois Lane ganhou um grande destaque, estando até em situação que ela tá grávida, e depois eu tava vendo uma entrevista aqui, lá no final do filme, quando ela tá abrindo a gaveta lá pra pegar a carteirinha dela, o crachá dela de imprensa, também tem um teste de gravidez lá. Então já deixando uma insinuação que ela está grávida. E a Lois Lane, ela tem um papel muito importante nesse filme, não só por essa cena de ela trazendo o Superman de volta, mas também para trazendo a importância da personagem, né? Como um todo pro Superman. Temos ali o Caçador de Marte aparecendo, ele aparece em duas cenas só, uma que é conversando com a Lois Lane, se passando pela mãe do Clark, e a outra que é no epílogo do filme, que é ele conversando com o Batman, com o Bruce Wayne, já dizendo que vai se integrar ali a Liga da Justiça, vamos dizer assim. E é isso, gente. Assim, o filme, ele, ao mesmo tempo que ele tem muita coisa igual do filme anterior, ele é bem diferente. São 4 horas que, assim, eu vi muita gente criticando as 4 horas do filme, mas eu, sinceramente, eu não senti o tempo passar. Eu tive que dividir porque eu trabalhei à noite, então quando eu cheguei, eu assisti 1 hora quando eu cheguei, aí dormi, acordei, almocei e tudo mais. Depois eu assisti o filme basicamente completo, só parei pra jantar. E eu não assisti o tempo passar. Eu só parei porque eu tinha que jantar mesmo e só parei porque eu tinha que dormir. Porque senão não ia comprometer muito o meu tempo. Mas são 4 horas que, se você puder assistir tudo direto, fazer uma pequena pausa ali de
a cada 2 horas, a cada 1h30. Você não vai se arrepender, o filme é muito bom. Parece que o filme tem muito menos tempo, de tão bom que o filme tá de assistir, o ritmo do filme tá bom. E cara, foi muito bom que o Zack Snyder conseguiu colocar esse filme finalmente pra rodar. E eu espero de verdade que a Warner veja os números, porque todas as plataformas que o filme foi disponibilizado, desde o HBO Max, alguns cinemas do mundo e plataformas VOD, né, que são as plataformas para alugar o filme, parece que muitas delas os servidores caíram. Muitas delas os servidores caíram de tanto no hype que esse filme estava. Então eu espero de verdade que a Warner olhe para isso e faça uma continuação, nem que seja em séries para HBO Max, nem que seja em novos filmes exclusivos da HBO Max, que chega aqui no Brasil em junho. Esse filme já vai estar disponível em junho. E a minha nota final para esse filme é 9 de 10, por causa dessa questão do Aquaman. Tem ali umas questões do excesso de câmera lenta, mas isso aí a gente já esperava do Zack Snyder e tudo mais. Mas enfim, se você puder assistir o filme, esse filme vai estar disponível pra gente alugar até dia 4 de abril. Então se você puder assistir o filme, assista, você não vai se arrepender. E vai apagar, e talvez apague da sua memória aquele surto coletivo de 2017. Mas essa é a minha opinião, quero saber muito o que você acha aqui nos comentários. Lembrando, tá, gente? Eu assisti o filme ontem, só tô conseguindo gravar ele hoje. Não tô gravando vídeo por causa do suporte da câmera, então tô preferindo gravar aqui no áudio. Mas eu espero de verdade que vocês tenham entendido a mensagem que a gente quis passar do filme, certo? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seu amigo que está em dúvida se vai assistir ou não esse filme. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, a gente faz vídeo toda quarta e sexta às 18 horas. E também nos siga nas redes sociais, tem muito conteúdo bacana lá, beleza? Se você ficou até aqui, meu muito obrigado e valeu!